Então, o ano nem terminou ainda e você já sabe que em 2026 o que acontece? Você vai pagar mais imposto nos seus investimentos. Isso aí já está certo, tá? O que vai passar da medida provisória que o governo encaminhou para o Congresso é uma outra questão. Então, aproveitando esse movimento e devido a diversas perguntas que eu tenho recebido de investidores que eu atendo, decidi dar uma compilada nesse vídeo aqui para explicar para você que está assistindo aí o que foi encaminhado da medida provisória, o que pode mudar, o que pode ser alterado, mas na prática já saiba que você vai pagar mais imposto com os seus investimentos, beleza? Então segue aqui no vídeo para poder eu falar um pouquinho mais sobre isso e vou entrar em detalhes do que mudou para a renda fixa, do que pode mudar aí com relação a ativos isentos de imposto de renda passarem a pagar imposto de renda. Então fique atento, se você ainda não está por dentro desse assunto, segue aqui comigo. Se você já acompanha esse canal, é só dar um joinha aqui nesse vídeo. Se não acompanha, assiste o vídeo fazendo sentido para você. O que você vai fazer? Você vai passar a seguir esse canal. Então bora lá, fique atento para você reorganizar, reestruturar a sua carteira de investimentos e não pagar mais imposto enquanto dá tempo, beleza? Segue comigo no vídeo. Basicamente, a gente tem duas grandes divisões, tá? Mudanças aqui para você ficar atento para o ano que vem. Se a medida provisória for passada do jeito que foi encaminhado pelo governo, a partir de janeiro do ano que vem, já estão válidas as mudanças. Dois grandes grupos aqui, diferentes, eu vou separar para vocês. Primeiro eu vou falar da renda fixa. O que a gente tem ali proposto de mudança para o governo arrecadar mais? Ativos isentos de imposto de renda, que são, por exemplo, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, passarão a ser taxados em 5% no IR. Então, tudo que hoje você tem isenção nessas categorias de renda fixa passará a ser taxado em 5%, tá? Fique atento. Aí, Oswald, o que eu faço então, já que coisas que eu tenho isento vão taxar 5%? Não, o que você tem na tua carteira não muda, tá? Passa a valer os papéis que serão emitidos a partir do ano que vem para novas aportes. Então, o que você vai fazer de imediato? Você já vai olhar a sua carteira hoje, vai ver o que você tem de possibilidade de troca com ativos que podem ter vencimentos para 26, para 27 ou até mais longos e que possa fazer sentido fazer uma troca nesse momento. Traz o assessor para a conversa, faça a conta junto e veja se não faz sentido adiantar algum vencimento para realocar em um papel que ainda é isento de imposto de renda até o final desse ano. Então não perca tempo, já olhe isso agora para você poder ajustar a sua carteira. E tudo mais que você tem de possibilidade de novos aportes daqui para o final do ano, vale aproveitar o momento de isenção, tá? Então não deixe isso para depois, não deixe o tempo passar sem olhar para a carteira. Outro detalhe que é bem importante, tá? Que está lá na medida provisória. Os ativos de renda fixa que são passíveis de cobrança de imposto de renda hoje, eles têm uma tabela regressiva, que começa em 22,5% do IR e vai até 15%. Isso quanto mais tempo você deixar aplicado seu dinheiro num CDB, por exemplo, tá? E aí o que tem de mudança proposta? Acabar com a tabela regressiva e todos os ativos serem taxados aí em 17,5%. Isso aí acaba com o teu benefício de ter uma tarifa menor após 2 anos, que era os 15%, tá? Então, fique ligado nisso também. Então, isso dificulta o teu planejamento de longo prazo, uma vez que se você vai ter cobrança de 17,5% para qualquer tempo que o dinheiro esteja aplicado, concorda comigo que se você aplicar por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, por 10 anos, você vai pagar a mesma alíquota para um CDB, por exemplo. Então, dificulta um pouco você fazer um planejamento mais de longo prazo para ter o benefício. Então, mais uma mudança para você olhar para ontem na sua carteira. Vai aplicar, vai reaplicar alguma coisa? Aproveita que você ainda tem o benefício de pagar 15% de IR no longo prazo. Então, olha a tua carteira, já faz as mudanças necessárias para que você pague isso antes que suba para 17,5%, tá? Isso é super importante. E aí vai pegar não só os CDBs que você tem, mas debêntures que não são incentivados, debêntures que têm
cobrança. Fundos de renda fixa também, tá? Vão subir para 17,5% e tudo ou mais que é taxado hoje. Então, fica aí ligado para não deixar a carteira parada. Beleza? Hoje a gente entendi aí as principais mudanças propostas para investimentos em renda fixa, mas o que muda na questão do IR para a renda variável? Bastante coisa foi proposta, tá? Vamos começar aqui, por exemplo, pelos pagamentos do juros sobre capital próprio, tá? Que nada mais é do que uma divisão do lucro ali que as empresas repassam para as pessoas que têm ações do negócio, né? Então, os juros sobre capital próprio hoje, eles são taxados, já são, tá? Em 15% ali do lucro que está sendo repassado para você. A proposta agora vai ser ele subir para 17,5%. Então, aquela tarifa que valia tanto para a renda fixa, de ser uma única, também passaria a valer para a renda variável, tá? E como é que isso afeta, além do juros sobre capital próprio, que vai dar uma bocanhada em mais 2,5% aí daquilo que você teria a receber, afeta também os FIIs, tá? E aí o que mudaria também em outras categorias, tá? Os FIIs, fundos imobiliários, e os FIAGROS, que são os fundos imobiliários do agronegócio, hoje, aquele pagamento mensal que você recebe, que é uma característica desse tipo de aplicação, eles são isentos, né, de imposto de renda. Passariam a ser taxados em 5% também, assim como LCIs, LCAs e tal. Então, acabaria com essa isenção do pagamento mensal. E quando você vende hoje um fundo imobiliário com lucro, você tem um pagamento de 20% de IR sobre aquela negociação ali que foi feita. Qual é a vantagem aí da mudança? Que ao invés de você pagar 20%, aí você pagaria 17,5%. Então, algum benefício você poderá ter caso a alteração aí seja aprovada no Congresso, tá? Então, ao invés de você pagar 20% na venda do IR, ao invés de você pagar 20% na venda do fundo imobiliário, você passaria a pagar 17,5% de imposto de renda toda vez que você vender um fundo imobiliário, um FIAGRO, e tiver lucro nessa venda, tá? Então, talvez algum benefício você possa ter com essas mudanças. Porém, aquilo que você receberia de pagamento mensal, que hoje é isento, subiria para 5%. Então, essa conta não ficou muito legal no final das contas, tá? O que mais que mudou? Hoje, se você acompanha aí outros sites aqui na internet, você deve ver muita coisa falando sobre day trade, né? Que é uma modalidade altamente arriscada, né? Que é você comprar e vender ações, por exemplo, no mesmo dia, intraday. E aí, quanto que você paga de imposto nesse tipo de operação quando você tem lucro? 20%, tá? Isso mudaria para 17,5%, tá? Outra questão aqui, quando você vende uma ação que não é day trade, uma ação swing trade, de um dia para o outro, de um mês para o outro, ao longo do tempo, se você tiver lucro na venda dessas ações, você vai passar de 15%, que é o IR hoje, para 17,5% também. Veja que eu estou repetindo esse 17,5% para tudo. Então, assim, de certa forma, você vai estar pagando mais imposto no geral, porém vai ficar mais fácil de entender, né? Porque se a regra for de manter um imposto único para todas as aplicações de renda fixa, renda variável, isso vai facilitar até o teu entendimento de quanto você tem que pagar na hora de fazer um investimento, tá bom? O que mais que mudou em relação aí à questão das ações, tá? Hoje você tem um benefício de vendendo ações até 20 mil reais dentro do mês, você tem isenção de IR, tá? Isso não mudou. O que mudou na prática é o seguinte: caso você vendeu mais de 20 mil reais com lucro naquele mês, você tem que emitir uma DARF e pagar em até 30 dias essa DARF, tá? Do teu imposto gerado em cima do lucro que você teve com a venda de ações. Então você tem esse prazo. O que a proposta está colocando você vai continuar com esse mesmo benefício, digamos assim, porém essa DARF, esse pagamento terá de ser trimestral. Ele será auferido de forma trimestral, tá? Então, serão os mesmos 20 mil reais, porém, vezes 3. Então, 60 mil no trimestre, você pode negociar de ações e ainda assim terá isenção. Passado de 60 mil no trimestre com lucro, você vai estar pagando ali um IR de 17,5%, caso a proposta vá adiante, tá? Então, essa também é uma alteração aí de aglutinação. Não muda, né, a questão do valor, mas muda a questão do prazo, tá? Em vez de um mês,
você tem 60 dias ali para oferir o cálculo e pagar uma DAF ou não. Outro ponto aqui bastante polêmico, que eu vi bastante vídeo na internet, é a questão das criptomoedas, tá? Hoje, qual é a regra aqui? Você investe em criptos, Bitcoin, por exemplo, e você tem um ganho no mês até 35 mil reais, você é isento de imposto de renda, tá? Você não paga imposto de renda sobre esse lucro. Para operações maiores, sim. E como? Uma tabela regressiva de 22,5% até 15%, que é a que está vigente hoje, inclusive para a renda fixa. Tá? Então, isso é para o universo de criptos. O que a proposta está colocando vai se taxar toda e qualquer operação. Vai acabar com essa isenção de até 35 mil reais ali de negociação com lucro, para taxar tudo em 17,5%. E aí é algo bem polêmico, tá? Porque não faz sentido, enquanto a maioria dos países estão trazendo isenções, trazendo benefícios para que as pessoas possam migrar parte do patrimônio, ter alguma coisa em criptos, em moedas digitais, o Brasil está indo na contramão e vai taxar algo em torno de 17,5% para qualquer operação que você tenha ganho em criptomoeda. Então, isso aí já é algo que possivelmente, caso passe, vai fazer com que as pessoas migrem, levem esse dinheiro, esse capital digital para outros países, leva para fora do país. Isso é muito simples, ainda mais tratando de uma moeda digital. Então, provavelmente a gente vai ter uma evasão desse universo de criptos para fora do país, caso a proposta vá adiante, tá? E aí, para fechar, um outro ponto aqui que está lá na proposta, que pode ser interessante até, tá? É a questão da compensação, tá? De IR. Hoje, como é que funciona? Você pode compensar, né, fundos de renda variável, quando você tem prejuízo de um mês para o outro, ao longo do ano, você pode compensar com ganhos no futuro, dentro daquele ano, né? Isso hoje é possível, tá? Assim como ações, você pode ter um prejuízo na venda de uma ação nesse mês e daqui a 2 meses você ter lucro na venda de outra. O que você vai fazer? Se você tem isso planilhado, isso contabilizado, você pode compensar a perda que você teve com o imposto que teria a pagar. Isso está vigente. Porém, apenas na renda variável. O que a proposta está colocando é que isso vai valer para tudo, tá? Se você tiver um prejuízo num fundo de renda fixa, se tiver um prejuízo num papel de renda fixa, você vai poder compensar isso na venda de uma ação também, que você teve lucro. Então, tudo será compensável, tá? Então, essa é uma alteração bastante importante também, que pode passar a ficar vigente no Brasil a partir do ano que vem. Então, em resumo, é isso. Eu quis passar ponto a ponto com uma espécie de uma tabela, né, para você aqui, bem rápido, de forma bem direta, para você entender as possíveis mudanças a partir do ano que vem. Lembrando que isso tem que ser aprovado pelo Congresso. Oswald, mas você acha que vai passar tudo? Não, não acho que vai passar tudo, tá? Dificilmente tudo será aprovado pelos senadores e deputados. Então, eu estou gravando esse vídeo por uma demanda, porém, eu já estou adiantando e já estou gravando aqui para mim mesmo que eu vou ter que gravar um novo até o final do ano para falar de fato do que foi aprovado. Assim que for aprovado, eu coloco mais um vídeo aqui no canal. Siga comigo, compartilhe esse vídeo com quem tem investimentos, da sua PJ, da sua pessoa física, amigos, pessoas e familiares aí que você tem contato, beleza? Um grande abraço para você e, cara, pelo amor de Deus, já olha a tua carteira, chama o assessor, não deixa o tempo passar, tem oportunidade para você economizar, para pagar menos imposto agora, tá? Antes que as coisas mudem. Faça isso e você vai me agradecer e aí as coisas vão ficar mais organizadas para o ano que vem, independente do que for aprovado. Até o próximo vídeo aí, um grande abraço, tchau, tchau!